Então vamos começar a brincadeira, né? É um prazer gigantesco estar mais uma vez com vocês, né? A gente fazendo essa revisão. Hoje vai ser a última revisão. Estava ouvindo aqui Matheus conversando com o professor Alain. E hoje vai ser a última revisão. Então, para ser a última revisão, eu vou começar lá de trás, tá? E no final eu pego aquela explanação bem forte em leis ponderais, que é o único assunto, o último e único assunto que a gente não revisou. O restante todos a gente já revisou, já fizemos aquelas aulas bem práticas, bem divertidas, e a gente tenta, vou tentar tirar 100% da dúvida de todo mundo, certo? Quem estiver em sala, né, e ainda tiver alguma dúvida para trás, porque assim, a OBQ Júnior fase 2, ela não é só leis ponderais, princípio de ácido e base, não. A fase 2 da OBQ Júnior é tudo a mais esses dois assuntos, tá? Estou falando com o Cadu. Então, o aluno tem que saber o que caiu e o que vai cair, certo? Então, fica ligado nisso aí, certo? Se alguém tiver na sala, tiver alguma dúvida em algum assunto em particular, só falar que eu começo com esse assunto ou eu vou até esse assunto e a gente destrincha ele bem direitinho. O que não pode é levar para a sala de aula, o que não pode é levar para a prova, o dia da prova, você levar essa dúvida, ok? Então vamos lá. Iniciando tudo, né? Eu estou aqui acompanhando vocês pelo chat, sim, então pode fazer as perguntas. Desculpa. Pode fazer as perguntazinhas que eu vou tentando fazer as provas passadas. É assim, Matheus, como eu te disse em sala de aula, a gente pode até fazer as provas passadas, né? Eu já até fiz algumas questões, só que fica muito focado naquele assunto, coisa que eu acho que não se repita. O assunto não, o assunto se repete, mas a questão, teoricamente, ela não vai se repetir parecida. Eu acredito que não. Eu dei uma olhada em todas as provas e eu não vi uma repetição, assim, digamos assim, do assunto sim, mas digamos assim, do decorrer da questão em si, essa é parecida. Não vi, tá? Mas se você tiver alguma dúvida em alguma questão, você me diz que a gente desenrola, certo? Ok? Beleza. Não, beleza? Mas sem problema algum, certo? Então vamos lá. A gente sabe que a base da base, vou o quê? Deixa eu ver aqui. Não sei porque. Pronto. Vou entrar pelo computador, beleza? Sem problema. Não vou pular o coisa não. Pode ir, Mariana, que dá tempo. Vamos lá. Para você iniciar aqui, porque você tem que saber da base, né? Aí o aluno pensa assim, não, a base é besteira. Muitas vezes o aluno diz, não, isso aqui é tranquilo, é fácil, isso aqui é bobagem, não cai. Aí cai e o aluno erra. Por que ele erra? Porque é tão besteira, é tão tranquilo que ele diz, não, isso aqui eu já sei. Chega lá, sabe, mas não lembra. Tá? Fica com aquela dúvida, eita, será se é isso mesmo? Eita, será se não é? Então assim, a diferença entre o que é massa, qual a diferença entre corpo e objeto, você tem que saber, isso aí tem que estar na mente. O que você tem que saber é só diferenciar. Você tem que saber, logicamente, que matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço. Acabou-se. Matéria. Você tem que saber que o corpo é um meio limitado da matéria. Quando eu falo que é um meio limitado da matéria, é que eu tenho vou dar sempre dou esse exemplo de árvores, certo? Porque é o mais conhecido. Isso aqui é matéria. O meio limitado da matéria é uma árvore só, um tronco, certo? Isso é um corpo. Isso é um corpo. E o que é um objeto? O objeto é o que vai ser transformado deste corpo. Um palitinho de dente. Eu vou fazer assim, palito de dente. Isto
é um objeto. Uma cadeira é horrível, meu desenho, mas isso aqui é uma cadeira, tá? Horrível. Uma cadeira é um objeto, porque ela vem do corpo. É aquilo que é transformado do meio limitado da matéria. Transformado do corpo. Então, diferenciou isso aí, show de bola, beleza. Passamos à frente, a gente tem aquela separaçãozinha, a gente começa a ver as reações. A gente começa a ver o quê? Professor, a gente vê, primeiro, substância pura simples. Qual é a diferença entre substância pura simples e substância pura composta? Qual é a diferença de uma para outra? Ah, um é simples, outro é composta. Ah, beleza. Você tem que saber que a simples só possui elemento. Elemento. Como assim, professor? Só possui átomos. Eu não tenho molécula. A composta eu tenho molécula. Moléculas. Certo? Então, na simples eu tenho O2, Cl2, O3, que mais? Ferro. Essa é a substância simples, pura simples. A substância pura composta, ela vai ter molécula, é a junção disso aqui. É o quê? É um Cl, é um HCl, certo? É um NaOH, é um NaCl, porque eu tenho dois elementos. Eu tenho dois elementos aqui. Eu tenho sódio e eu tenho cloro. Então isso é uma substância composta, substância pura composta, quando eu tenho mais de um elemento formando uma molécula. Aí a gente passa a brincadeira de, vamos começar agora com mistura. Qual é a diferença da mistura, hein? A mistura, professor. Qual é a diferença da mistura? Mistura. Eu tenho uma mistura homogênea e eu tenho uma mistura heterogênea. Já começa aí que a mistura é a junção de mais de uma molécula. Então é quando eu tenho HCl mais NaOH. Isso é uma mistura. Por que é uma mistura? Porque eu tenho uma molécula somando com outra molécula, mais de uma molécula, formando uma mistura. Para ser uma mistura homogênea, eu só posso ter uma fase. O que é uma fase? É simples. Eu tenho H2O mais NaCl. Água mais sal de cozinha. Misturados os dois vai me formar o quê? Uma substância, uma mistura homogênea. Por que homogênea? Porque ela possui uma fase. Quando você olha aqui para o Becker, que tem dentro essas duas moléculas, você vai ver o quê? Não vou dizer transparente. Se fosse transparente, você não via. Você vai ver incolor. É diferente de transparente, tá? Às vezes a gente fala transparente, mas transparente é você não ver. Incolor é que você não tem cor. Então, beleza, show de bola. Então, essa mistura é uma mistura homogênea. Porque eu só estou vendo uma fase. Qual é a fase? Uma fase líquida. Poderia ser uma fase sólida, poderia ser uma fase gasosa. Tanto faz, mas é uma fase só. Ok? Quando eu passo a ter uma mistura heterogênea, é quando eu tenho mais de uma fase. Eu posso juntar esses dois aqui e colocar um óleo. Não posso botar óleo? Posso, no óleo. Se eu colocar o óleo, eu vou misturar. Quando eu parar de misturar, ele vai formar
duas fases do mesmo, vai continuar duas fases. A fase do óleo, a fase da solução aqui de água e sal, solução salina, certo? Então fica ligado nisso. Professor, água e gelo, eu tenho lá uma mistura sólida, a água em formato sólido e eu tenho a água em formato líquido. É o que? É uma mistura? Eu estou vendo lá uma mistura ou não? Uma mistura heterogênea? Naquele início é uma mistura heterogênea, porque eu tenho duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Quando o gelo derreter, vai virar líquido. Mas naquele momento que ele está gelo, sólido, é uma mistura heterogênea. Tá? A mesma coisa da lama. A lama é uma fase só, né, professor? Não. A lama são duas fases. Quando você espera a lama sentar, a areia sentar, a água vai ficar em cima. Ah, professor, mas tem só uma lâminazinha de água em cima. Mas tem água em cima, porque a água não mistura com a areia. A areia não mistura com a água. Então elas são imiscíveis. Coloca isso aí, bota aí no cantinho do papel. Imiscíveis, que não se misturam. Miscíveis são que se misturam. Coloca aí porque geralmente esse povo gosta do nome bonito. Então os nomes bonitos é que caem, tá? Então, imiscíveis, a mesma coisa do café com a água fria. Aí eu já passo de mistura, de solução, de substância simples e composta para saturação. O que é isso, professor? É quando eu tenho soluções, certo? Quando eu tenho soluções, e essas soluções eu classifico como? Eu vou ter soluto e solvente. Geralmente o solvente universal chamamos de água, né? A gente leva em consideração que a água é o solvente universal, certo? Porque ela dilui muita coisa. Ela dilui muito soluto. O soluto geralmente é o que vai ser diluído ou misturado com o solvente, tá? E juntando esses dois formamos uma solução, ok? Essa solução ela pode ser insaturada, saturada e super saturada. Certo? Ela é insaturada quando eu tenho menos soluto e mais solvente. Vai ser uma solução insaturada. Ela vai ser uma solução saturada quando eu tenho mesma quantidade de soluto, mesma quantidade de solvente. O grau de solubilidade é um só. Numa temperatura padrão, digamos, a gente sempre leva em torno de 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Professor, aqui, né, na cidade, é uma temperatura de 30 graus Celsius. Beleza, temperatura ambiente 30 graus Celsius, a gente não altera. Lá em Picos, vamos botar 40 graus Celsius, né, porque o negócio é quente. Lá em Petrolina, bota 45, e aí vai. Exu, bota 50. Né? Mas é temperatura ambiente. Se tiver alguém de lá, me desculpe, viu? Mas é porque é quente, ou cidade quente. Mas vamos lá. Então, temperatura ambiente a gente leva 20 graus Celsius, tá? Que era para ser normal, 20 graus Celsius. Não mudei a temperatura, eu vou misturar. É como se você colocasse assim. Eu tenho um copo de suco e vou colocando o açúcar. Coloco 2 colheres, mexo, dissolve. Você vê, tá azeda. Coloco mais 2 colheres, mexo, dissolvo, opa, tá docinho, mas eu gosto é de garapa. Coloquei mais 4 colheres. Quando eu coloco mais 4 colheres, eu vou mexer até cansar e não vai dissolver uma parte. Então, quando isso acontece, ó, nós chamamos de solução. Anotando. Solução. Aqui, ó.
saturada. Lembra que eu não mexi na temperatura, só fiz mexer lá, né? Solução saturada com corpo de chão. Solução saturada com corpo de chão. Professor, não é supersaturada não? Não, porque eu não mexi na minha temperatura. Não mexi na minha temperatura, tá? Se eu não mexo na minha temperatura, é uma solução saturada com corpo de chão. Beleza? Ô professor, e para ser uma solução supersaturada, o que é que acontece? Simples. Eu venho aqui e aqueço. Olha o triângulozinho quer dizer aquecimento, tá? E eu aqueço essa solução, esse meu sucozinho, aqueço, tá? Nesse aquecimento, vai sumir. Sumiu, ó. Sumiu o corpo de chão. Opa! Sumiu. Sumindo o corpo de chão, eu não tenho mais corpo de chão. Aí sim, essa solução é uma solução supersaturada que provavelmente a temperatura vai estar, digamos aí, a 70 graus Celsius, diferente de 20 graus Celsius, né? Então, isso é uma solução supersaturada, beleza? Aí existem duas maneiras, supersaturada com precipitado e sem precipitado. Essa daqui é sem precipitado, porque ó, não tem nadinha aqui, ó. Não ficou nada. Aí eu vou, baixo a temperatura. Baixei a temperatura para 30 graus Celsius. Tá baixando, tá baixando. Quando vai chegando em 30 graus Celsius, se eu mexer aqui, vai me começar a aparecer uns cristalzinhos. Opa! Esses cristalzinhos nós chamamos de quê? De precipitado. Então, essa solução passou a ser solução supersaturada com precipitado. Certo? Então, passou a ser uma solução supersaturada com precipitado. Beleza? Show de bola? Alguma pergunta? Perguntas? Nenhuma, tá ótimo. Tá tranquilo, né? Então vamos lá, vamos embora. Gente, vou dar um salto aí para frente, porque a gente já começa a ver outras coisas, tá? Lembrando, professor, eu tenho uma dúvida, mas assim eu tenho uma dificuldade em assunto tal. Fala agora ou leva pro caixão, tá? Mas é melhor falar agora, né? Melhor falar agora. Passando à frente... Rafael. Oi. Ah, sim. Porque como eu conto que eu estava dando na sala, né? Tipo, dá para entender um pouco. Só que eu ainda fico um pouco confuso com relação a quando pode ser saturada ou supersaturada. Certo. Vamos dar o exemplo do café para ver se você pega agora, tá? O café, ele não é solúvel em água fria, tá? Beleza também, né, Mário? Beleza, tem tranquilidade. Ó, café, ele não é solúvel, ele é muito pouco solúvel em água fria, tá? A prova é que se você for fazer um café, eu não tomo café, né? Aqui não tem café, a gente não faz, mas se você for fazer um café com água fria e só ficar mexendo, botando açúcar, mexendo, quando você for olhar, só tem garapa, só tem açúcar, vai desmanchar lá açúcar, mas o café vai sair todo encoado. E se você beber sem coar, você vai tomar só aquela burra, né? Então o café não dissolve em água fria, certo? Aqui nós temos uma temperatura de 20 graus Celsius. Vou tirar aqui que não é... Para ver se você entende. Eu joguei 2 colheres de café, ó, na água, certo, Matheus? 2 colheres de café na água, que eu tenho H2O mais café. Pronto. O pó vai descer todinho. A água vai ficar aquela água de... Desculpa a palavra, água de cueca suja, quando o cara... Meia suja, né? Quando o cara lava e esprema assim a meia, joga a bola, quando esprema a meia, sai aquela barro, né?
aquela meia bem suja, meio bem sujo. Sai só aquela cor, turva, certo? Ficou turvo. E se você esperar sentar, vai sentar todinho, vai ficar quase uma água transparente, não, incolor, quase, certo? Beleza. Esta solução aqui é uma solução insaturada. Por quê? Porque o café não é solúvel em água, tá? Não é solúvel em água. Ela não vai ser saturada, porque ela não vai se dissolver um ponto ideal, não é. Certo? É insaturado mesmo, beleza? Aí eu faço isso aqui, ó. Eu, ligo o bulizinho lá, né? Liga a água lá, o fogo. O que é que vai acontecer? O pó do café, a água vai absorver o pó do café. Ele vai se dilatar a um ponto de a água pegar ele. Então, ele vai se dissolver a uma temperatura. Lembre-se que o café só não gosto não, mas eu sei fazer. O café só fica bom quando ele ferve e sobe. Quem faz café sabe. Quando ele ferve e sobe, você desligou. Por quê? Porque a temperatura de início de evaporação, de ebulição da água, 85 graus Celsius. Início, 85, 89, mais ou menos por aí. Tá? Eu tô mais aproximadamente. Então ele vai começar, ó, ferveu, aí a água já vai estar fervendo, ó. Aqui já não vai ser mais 85, aqui já vai ser o quê? 100 graus Celsius, certo? Que a água já vai estar, ó, quentinho, aí ele vai, ó, subiu, aí você, desligou. Olha a variação, olha a variação. Temos aí 80 graus Celsius a mais. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que eu tenho uma variação altíssima. Essa solução não vai ter mais corpo de chão, não vai ter. Ela vai ser toda uniforme, certo? Toda uniforme. Então essa solução, ela é uma solução super saturada. Super saturada por quê? Porque eu usei a temperatura para dissolver o meu soluto. Eu apaguei aqui o nome, o meu soluto. Então, quando eu uso a temperatura para dissolver o meu soluto, independente se a solução inicial seja insaturada ou saturada com corpo de chão, se eu elevei a temperatura, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela é uma solução supersaturada. Aí existem duas formas. O café é uma delas. Quando você esfria o café, a minha jarra está quebrada. Então eu coloquei o café no copo. Coei lá bonitinho, botei no copo. Certo? O que é que acontece? Tomadores de café sabem. O que é que acontece? Quando você vai tomando ali o café, vai esfriando, quando ele fica frio, temperatura ambiente, no fundo do copo cria o quê? O que é que cria, Matheus? O que é que cria no fundo do copo? Precipitado? Perfeitamente. Não é corpo de chão porque teve uma elevação de temperatura, a solução passa a ser supersaturada, não é mais corpo de chão e sim um precipitado. Tu entendeu, Matheus? Entendeu, Mari? Então, essa diferença de corpo de chão e precipitado, só vou ter de nada, Mari. A gente tá aqui para tirar dúvida. Se não tirou, a gente dá outro exemplo. Só vai ter essa solução de precipitado quando eu elevo a temperatura. Alguns livros, aí eu falo o que eu disse na sala. Alguns livros comentam em relação a corpo de chão já com precipitado. Certo? Eu particularmente não gosto, mas a gente tem que passar para isso, né? O precipitado, ele só vai, já está dizendo, precipita. Precipita já vem de um termo que você fez alguma coisa, você usou alguma coisa para fazer a solução e ele precipitou. Certo? Em laboratório nós temos uma solução que ambas são líquidas, mas se você juntar uma com a outra, ele libera um precipitado sólido. É show de bola, a gente pode fazer em laboratório. Certo? Então é uma solução supersaturada com precipitado. Ok? Beleza?
Entendeu agora, Matheus? Entendi. Só para confirmar. O corpo de chão, ele vai estar, por exemplo, a gente pode pensar que ele vai estar no início e o precipitado no final. Perfeito. O corpo de chão, ele pode estar até no final, se você não variar a temperatura. É o caso do suco. Você bota suco com força, ó. Botou suco no copo, bota açúcar com força. Tá. Você não varia a temperatura. Você só misturou. Misturou. Cansou de misturar. Teve uma buceta no ombro, um tendinite no punho e não dissolve. A solução já está saturada. Ela não dissolve mais. A não ser que você aqueça. Você não quer aquecer, você não vai tomar suco quente, né, chá? Então você vai tomar, ó. Quando você olhar no copo, tem aqueles 3 dedos de açúcar, não é assim, né? Eu, quando fazia açúcar, era assim, ficava 3 dedos de açúcar. Sim. Quando eu era pequeno. Não é não, Matheus? É porque assim, Sim. você não tem idade para beber, né? Muito bem. Não tem idade para beber, não beba, certo? Mas tem gente que pensa que quando tá de ressaca, bota açúcar dentro de um copo e mexe. Quando acaba ver, tem 3 dedos de açúcar no fundo. Não, filho. Remédio para ressaca é água, somente. Isso aí a gente fala em sala de aula, que eu vou mostrar como é que faz o porquê a água, tá? Mas tu entendeu, Matheus? O corpo de chão pode ser até o final, contanto que eu não altero a temperatura. O corpo de chão passa a ser precipitado quando eu altero a temperatura e ele passa de saturado para supersaturado. Beleza? Professor, então, assim, só ver se eu entendi. Esse exemplo do copo, Certo, do suco, na verdade. certo. Eu coloquei o açúcar, né, e não dissolveu. Aí ele é saturado, só que ficou com corpo de chão. Aí, Isso. se eu aquecer ele, aí vai dissolver, aí vai ficar super saturado. E quando voltar, vai ser um precipitado. Se voltar o açúcar, vai ser um precipitado. Se voltar o açúcar. Perfeitamente o que você falou. Se voltar o açúcar. Não são todas as reações que voltam, Sim, não, sim. tá? Só vai voltar Por se isso que eu realmente falei se tiver. voltar o açúcar. Se voltar o açúcar. Perfeito. O que você falou tá perfeito, tá? É isso mesmo. Aí eu te digo, se a solução tiver com muito soluto, aí ele vai voltando, tá? Mas também demora, tem que ter uma agitação, tem que ter um distúrbio. O nome é isso, um distúrbio. Eu tenho os vídeos que mostra, que eu até falei em sala de aula, que mostra a água congelante. Isso ali é nada mais nada menos do que uma solução supersaturada descansando, tá? Eu dissolvi um sal, esse sal está lá dissolvido em água quente, eu dissolvi na água quente, dissolveu, pum, muito soluto, muito sal, deixei lá reservado. Aí no vídeo eu mostro, ó, tá aqui, ó, no vídeo, tá lá no YouTube, depois vocês dão uma olhada. Tá aqui, ó, bonitinho, não sei o quê. Eu digo, agora eu vou congelar essa água instantânea. Aí eu vou derramando no pratinho. No prato tem um pouquinho de sal, porque o sal, quando entra em contato com a solução supersaturada, ele dá um choque. Aí ele dá um distúrbio daquela solução. Aí o que é que acontece? Ele simplesmente volta a ser soluto. Então ele vai, ó, subindo, voltando a ser soluto. Ele vai, voltando a ser sólido. É tão assim frágil que se eu agitar muito o becker com a solução dentro, ele cristaliza. É muito massa. Depois você dá uma olhada no vídeo, depois a gente vai fazer em laboratório também. Beleza? Show de bola? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos embora. Ó, então, passando à frente, até Matheus perguntou, né? Ficou em dúvida, agora eu vou falar o que eu passei o trabalho para vocês. A gente vai falar sobre teoria atômica, né? Atomística, atomicidade. Pois é. Eu fiz a tarefa, eu vou enviar agora, inclusive. Fez, né? Perfeito. Então enviou. Então espera um pouquinho, depois tu anota aí o que eu vou falando que vai dar certo. Tu vai já vou falar o que eu ia falar segunda, mas tudo bem. Vamos embora. Teoria atômica. Logo no início, né, 400 anos antes de Cristo, bem antes de Cristo, né, existiam 2 filósofos, Leucipo e Demócrito. Eles eram filósofos, não era químico e físico. Filósofos.
Não estou menosprezando ninguém, mas eles não podiam provar o que falavam, certo? Eles começaram a demonstrar, a passar a denominação de átomos, certo? Então ele dizia que o átomo era indivisível, indestrutível, certo? E que era uma bolinha maciça. Não dizia que era bolinha, mas dizia que era maciço. Beleza? Em 1000 e tarará, chegou o nosso queridíssimo Dalton, que o rapaz, ele ficou altamente famoso por algumas coisas que ele fez, em 1808, 1807. Tá? Dalton, ele foi o primeiro físico-químico a denominar, a mostrar, provar, né, com experiências, provando o átomo. E ele levou em consideração Leucipo de Democrito. Ele dizia o quê? Ele dizia, não, o átomo ele é indivisível, ele é esférico, a prova é que ele disse que o átomo era igual a uma bola de bilhar, bola de bilhar, isso quer dizer bola de sinuca, né, bola de ping-pong, essas bolinhas maciças, certo? Ele dizia que era maciça e que ela era só de uma carga positiva. Até então não existia os elétrons, não existia, certo? Só que o bichinho era tão inteligente que aos 12 anos de idade ele foi um dos primeiros, veja só, foi um dos primeiros cientistas a denominar uma doença oftalmologista, né, oftalmólica, né, da visão. Qual era a doença? Essa doença ficou conhecida como ele trocava a cor vermelha pela cor verde, azul. O daltonismo. E essa doença ficou conhecida como daltonismo. Show de bola, né? Show de bola. Então, passou a ser conhecida como daltonismo por causa de Dalton. Ele morava numa vila chamada Quaker, né? E no meu tempo, acho que não é do tempo de vocês, existia até a foto de Dalton numa aveia chamada aveia Quaker, que era justamente lá dessa vila, né? Então assim, o mocinho era famoso, o mocinho ficou bastante famoso, né? A pessoa começar a estudar, a fazer experiência com 12 anos, o cara tem que ser o cara. Só que ele, na parte da química, ele não descobriu o elétron. Não descobriu. Ele dizia que era uma bola de bilhar, o átomo. Primeira lei, né? Primeira teoria atômica, ficou conhecido como uma bola de bilhar, certo? Conhecida por Dalton. Beleza? A partir daí, veio um rapaz chamado Thomson. Isso. Que fez o modelo do pudim de ameixa, né? De passas, de ameixa, de azeitona, de qualquer coisa, contanto que tem alguma coisa em cima, tá? O porquê? Pudim de passas. Pudim, né, de azeitona, ameixa, do que quer que seja, contanto que ele seja um pudim, e nesse pudim ele descobriu as partículas elétricas. E o pudim era uma massazinha carregada positivamente, mas nesse positivamente, essas passas, né, ou azeitona, ou o que quer que seja, eram os elétrons. Thomson foi muito importante para a gente, porque ele passa a descobrir o elétron, que não era nem elétron, era corpúsculo, chamado de corpúsculo, né? Não era o filme não, crepúsculo não, era corpúsculo, certo? Depois de um tempo ele começou a chamar de elétrons. Então ele foi muito... Tanto que ele é conhecido como o pai dos elétrons, né? Pai dos elétrons, positivo. E outra, foi questão de prova, viu? Questãozinha de prova, perguntando quem era conhecido em relação sobre modelos atômicos, né?
conhecido como bola de bilhar, aí tinha lá Dalton, conhecido como o pai dos elétrons. Aí muitos se confundem com Rutherford, porque Rutherford, ele estudou, a teoria atômica dele foi através de radioatividade. Aí o pessoal, eita, não, então é Rutherford. Não! Quem descobriu os elétrons, o pai do elétron é Thomson, certo? É Thomson. Ok? Então não caiam nessa pegadinha, nessa balela, tá bom? Vou botar uma aguinha aqui. Então, nós temos aí o principal. Eu acho ele principal por causa dos elétrons, né? Que foi a partir dele, realmente, que a gente iniciou os elétrons. Entendeu? Então, Thomson dizia... Olha a diferença, olha o pulo gritante. É indivisível, esférico, mas já não deixava mais de ser tão rígido. Olha a diferença de uma bola de bilhar, uma bola de canhão, uma bola de sinuca, para um pudim de passas. Joga uma bola de bilhar no teu pé, joga um pudim de passa no teu pé, aí você vai ver a diferença, né? Ou então dá uma mordida em um e dá uma mordida no outro. Para você ver a diferença. Então, ó o pulo, o salto. Beleza? Olha o salto gritante. Certo? Passando à frente, a gente vai ter um belíssimo físico-químico também, conhecido como Rutherford. Rutherford, ele estudou mais a fundo. A prova é que a teoria atômica dele é a teoria do universo. Né? O sistema, universo. Por quê? Por causa do que ele fez. Ele falou o quê? Não, minha teoria atômica, ela tem um núcleo. Esse núcleo tem os prótons, né? Só prótons. Não especificou nada. Só disse que era prótons, partículas positivas. E ao redor do núcleo existe uma camada protetora chamada eletrosfera, que essa eletrosfera está localizada os nossos bonitos, charmosos, gostosos elétrons, certo? Então essa eletrosfera por isso que confundem em relação a Rutherford e a Thomson, pai do elétron, por causa disso. Porque Rutherford, ele começou o estudo. O que é que eu digo começou? Porque quem terminou o estudo, não terminou, mas quem deu um progresso grande na eletrosfera... Quem aperfeiçoou. Matheus, tu tá demais, viu? Quem aperfeiçoou o estudo do elétron da eletrosfera foi Bohr, né? Junto com Sommerfeld. Ok? Então, nós temos o quê? Que Rutherford, ele simplesmente iniciou o processo dos estudos da eletrosfera. Beleza? Ele iniciou. Por que iniciou, professor? Porque um ano depois, um aluno dele, Bohr, por isso que tem um ano depois a teoria de Bohr, Rutherford, Rutherford, Bohr. Andam juntos os dois. Bohr, ele classificou a eletrosfera, ele demonstrou a eletrosfera, ele desmembrou a eletrosfera. Ele mostrou que a eletrosfera é dividida em camadas. Isso, ele fez isso aqui, ó. Ele cortou o modelo atômico de Rutherford no meio, assim, assim, assim. E ficou como? Continua o núcleozinho. Mas agora ele mostrou que a eletrosfera, como o Matheus falou, ela é dividida em camadas, e essas camadas é onde se localiza os meus elétrons, certo? Aí foi quando começou a ser apresentado camada K, L, M, N, O, P e Q. Quais são essas camadas? As camadas dos elétrons tá aqui. Camada K, L, M, N, a K é a menor, é a mais próxima do núcleo, a L depois da K e aí sucessivamente. Lembrando que
Cada camada possui uma determinada quantia de elétrons. Fixa, certo? Ele não pode passar, pode ser menos, certo? Fixa, quando eu falo fixa, é o que não pode passar, certo? A camada K só suporta 2 elétrons, não suporta mais, só 2, beleza? E aí vai. Logo depois... Aí é com isso que a gente faz a distribuição eletrônica e pá. Isso. Antes da distribuição eletrônica, nós tivemos uma ajuda de Sommerfeld. Eita, tem alguém pedindo aqui a palavra. Deixa eu tentar aqui achar o mouse. Sou eu. Eu só queria confirmar se foi Rutherford, não sei pronunciar o nome dele, tá? Que provou que os elétrons e os prótons, eles meio que, como são cargas negativas, eles se opõem. Não, quer dizer, se juntam e as mesmas cargas, elas se repelem, algo assim. Entendi. Cargas iguais. Se juntam, cargas iguais. Cargas opostas se repelem, né? Não, o contrário. No contrário, não? Positivo se repele. Cargas iguais se repelem. Isso aí. Pronto. E os opostos se atraem. Se juntam, né? Não, eu não posso te dizer que foi exatamente Rutherford. Por quê? Porque Rutherford, quando... tem livros que dizem que, como eu falei, Rutherford foi o início. Um ano depois já entrou Bohr. E logo após entra Sommerfeld. Sommerfeld foi o que passou os subníveis, que também fala dos elétrons, tá? O que pode sim deixar bem claro é que quando a carga, quando Rutherford fala que o núcleo é construído com uma carga positiva e a eletrosfera faz um campo magnético de proteção ao núcleo, certo? De atração ao núcleo, por causa que sim, os elétrons são cargas negativas, os prótons são cargas positivas. Então não tem uma junção, e sim uma atração, formando um campo magnético. Aí é justamente esse campo magnético que é estudado mais lá na frente, que vai ser as camadas, tá? As camadas, elas produzem um campo magnético de atração, certo? A prova é que a camada K tem uma atração maior do que as outras camadas. As outras camadas, elas são mais distantes do núcleo, consequentemente, são mais fáceis de se perder. Entendeu? Entendeu, Carlos? Deu pra entender. Beleza. É que eu lembro que teve até um cara que questionou, porque como Rutherford, se não me engano, ele disse que no núcleo teria os prótons, e aí questionaram por que eles ficaram juntos, entendeu? Porque não sabiam dos nêutrons. Isso. Quem começou, como você falou dos nêutrons agora, e eu não falei em sala, vou falar agora, né? A quinta teoria atômica, que é a teoria clássica, que é o modelo atômico clássico, né, que a gente estuda, mas despreza, é a teoria de James Chandovic. Esse bonitão aí, ele simplesmente estudou isso aqui, ó. Ele estudou isto daqui, o núcleo. Então, James Chandovic, ele estuda o núcleo. Estudando o núcleo, por quê? Porque depois de 30 anos disso daqui, só estudando a eletrosfera, isso, aquilo mais, e muita gente naquela parte da eletrosfera, dos níveis, dos subníveis, ele começa a desmembrar o núcleo. E o núcleo, é provado que dentro do núcleo não só tem partículas positivas, nós temos partículas neutras, certo? E são essas duas partículas que denomina a massa do átomo. O elétron é tão pequeno e tão desprezível que está para fora. Beleza? Então o núcleo, ele contém os prótons e os nêutrons.
Os prótons são iguais ao número atômico, que por sua vez o número atômico é a identidade do átomo, certo? Mas a massa, todo mundo está vendo aqui? Está embaixo? Deixa eu colocar mais em cima. Vou colocar aqui em cima. A massa de um átomo, aí vem semelhança atômica, a massa de um átomo ela é igual a Z mais M. Z é o quê? Número atômico. Z sempre vai ser igual a P, que por sua vez pode sim ser igual a E ou não é igual a E. Quem é? Os elétrons, tá? Isso daqui ele pode acontecer e também pode não acontecer. Vou já dizer o porquê. Só que a massa, certo? Ela vai ser representada por A. E o número, a identidade do elemento, a ordem crescente na tabela periódica, a gente já passa para a tabela periódica, né? Daqui a pouco eu volto, só indo e voltando. Ela é em ordem crescente de número atômico e não de número de massa, como foi lá no início falado. Certo? Beleza? Em relação às camadas, quanto mais próximo do núcleo, que é o K, mais energético, digamos assim, né? Isso, Matheus, isso sim. Certo? É por isso que é muito difícil, quase impossível, você tirar o elétron do hidrogênio. Por que, professor? Porque o hidrogênio só tem um elétron. Ele está aqui, ó, na camada K. E o hidrogênio é o elemento exceção da tabela. É aquele elemento que ele não perde elétrons. Ele compartilha elétrons. Então ele nunca vai perder. Certo? Ele vai compartilhar, independente de onde ele estiver. Beleza? É por isso. E depois do hidrogênio, nós temos o hélio, que é H2, que é um gás nobre, papai. É um elemento estável, ninguém mexe com ele não. Tá? Ele não precisa de ninguém, ele é estável. Então ele nem perde. Ele não perde não, ele é estável. Gases nobres estáveis. Beleza? Aí eu passo para a camada L. Aí a L, ó, te vira. O problema é teu. Tu perde elétron, tu ganha elétron, tu faz isso, tu faz aquilo. Certo? Então, a camada K, ela é a mais eletromagnética, né? A mais forte, digamos assim. Beleza? Sim. Qual a diferença disso aqui? Vocês sabem me dizer aí? Sabe dizer qual a diferença disso aqui, ó? Quando o número atômico é diferente do número de elétrons e quando o número atômico é igual ao número de elétrons. Qual a diferença de um para o outro? Vocês sabem disso aí? Que um é igual ao outro é diferente. Não sei não. Sabe não? Vai saber agora. Do negócio lá dos íons, dos íons e do... Isso tem outro chama nome. semelhança atômica. Quando um elemento, eu tenho aqui, deixa eu ver, Na. Certo? Na. Ele é de que família, hein? Ele é de que família? Família 1A, né? Sódio é da família 1A. Certo? Este elemento aqui, ele não é iônico. Beleza? Não é iônico. Ele é neutro. Então, ele sendo neutro, o número de prótons que está aqui, o número de massa que está aqui ou aqui, a fórmula vai ser Z igual ao número de elétrons. Porque ele é nêutron. Se esse sódio tivesse em formato iônico, Z diferente do número de elétrons. O número de prótons está aqui. O número atômico está aqui. Então é isso. O número de atômico
é igual ao número de prótons. Diferente do número de elétrons quando esse elemento for iônico. Ele pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion. Cátion positivo, ânion negativo. Tá bom? Se ele é igual, é porque esse elemento ele é neutro. Ele não é iônico, ele não perde nem ganha íons, elétrons. Entenderam? Sim ou não? Beleza, beleza. Beleza? Se você vê semelhança atômica, né? Você vê lá um íon, já desconfia que o número atômico é diferente do número de elétrons. Ok? Aí vocês lembram, né? Isótopos. Lembra disso aqui? Sim, sim. Isótonos e isoeletrônicos. Lembram disso, né? Sim, o isótopos Sim, é quando sim, tem sim. prótons iguais, aí tem os isótonos é quando tem nêutrons iguais, os isoeletrônicos é quando tem elétrons iguais, e os isóbaros é quando tem massa igual. Isso. Isso aí. Bora lá. Amanhãzinho o bizu. Isótopo. P. Quem é P? Número de prótons. Isóbaros. Quem é A? Número de massa. Isótonos. Quem é N? Nêutrons. E isoeletrônico já está dizendo. Eletrônico. De elétrons. Ou, como a gente gosta de colocar, né? Eu gosto de colocar. Ezinho. Bizu, clarinho para vocês aí, viu? Quem não lembra, anota. Show de bola? Passa na frente, vamos passando na frente. Tá tranquilo até então? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo. Tá sim. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu posso pular distribuição eletrônica e para ligações? Porque ligações a gente vai ficar Rapaz, eu fazendo. acho que pode. Eu acho que é mais difícil Por mim ligações. pode. Posso? Todo A mundo distribuição aceita? eu consigo fazer um negocinho lá, que é tipo, contar os negócios lá, e aí dá pra saber o resto todinho. Pronto. É, e eu tenho uns resumos aqui de distribuição ainda, então é melhor ligação. Pronto. A gente tem que saber o seguinte. Em ligações, você só consegue ligações se você souber a distribuição. Beleza? É por isso que eu estou dizendo. Eu vou pular, mas eu vou sempre ficar voltando. Tá? Então, eu só não vou me aprofundar. Tá bom? Beleza? Mas, sabendo que a gente já está mais da metade do assunto, viu? Falta o quê? Ligações, funções inorgânicas. Aí eu falo um pouquinho de tabela. Funções inorgânicas foi aula passada, né? Que é ácido e base. Então não vou nem falar. E depois a gente vai para leis ponderais, que a gente fala mais detalhadamente. É um assunto que vocês até me pediram também para fazer um detalhamento, né? Que ficou do ano passado. Beleza? Então a gente vai falar agora. Junto. Três componentes juntos. Distribuição, ligação e tabela. Beleza? Bora lá. Antes de fazer ligação, você tem que conhecer a tabela periódica. Ô, professor, é decorar, é? Não. É não. Você tem que conhecer que existem duas famílias. Família A, família B. Certo? A família A são os elementos representativos. A família B são os elementos de transição. Aí tem transição interna e externa. Aonde está localizada as famílias? Família A, lado esquerdo e lado direito. Família B, no centro. Certo? No centro.
Então existe, da família A, existe um A, 2A, peraí, deixa eu botar mais pra cá que não vai dar não. Bora lá, família A, família B. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Hoje, professor, vai falar do 8? Vai? Vou. Só porque o bichinho é independente, é uma família chique, rica, classe nobre, eu vou falar. Gente, tem que falar. Aí aqui eu tenho família 3B, eu vou estar na ordem. 3B, 4B, 5B, eu vou botar mais o B não, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, 1, 2. Pronto. É assim, tá? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8, 9, 10, 11. Oxê, não. 1 e 2. 1 e 2. Começa 1 aqui, 2, vem pra cá. Beleza? Professor, é assim mesmo, repete ou sou você que equivocou? Não, repete. São 3 famílias B. Tá? 3B. Vamos lá. Vamos falar da família B, ou da família A. Por que eu vou falar da família A? Porque falando da família A, a gente já começa ligações. Beleza? Porque só tem um tipo que fala bastante da ligação B, que é a ligação metálica. O restante fala mais da ligação A. Show? Bora lá. Família A. O que é que eu preciso saber da família A? A família 1A, ela sempre vai terminar em S1. Oxe, o que é isso S1? Distribuição eletrônica. A família 2A vai terminar sempre em S2. 3A vai terminar S3, é? Não, não existe S3. É S2P1. 4A, S2P2. 5A, S2P3. 6A, S2P4. 7A, S2P5 e por final 8A, S2P6. Gente, seguindo a regra do octeto, na minha distribuição eletrônica, todos os elementos tendem a terminar com 8 elétrons. De duas uma. Ou eles doam, ou eles ganham. Certo? Levando em consideração esses mocinhos aqui, ó. Tá? Esses mocinhos aqui, ó. Que tendem a estabilizar com o elemento estável da família 8A. Nesse caso aqui, nesses dois casos aqui, ó. Nesses dois casos, é o hélio, que termina em S2. Beleza? É o hélio que termina em S2. Então vamos lá. Aí eu passo para ligações. Qual é a primeira tipo de ligação que eu passo para vocês? Eu vou apagando aqui? Posso ir apagando? Ou vou apagando em cima? Não for copiando, vai copiando aí. Vamos lá. Ligação iônica. Iônica. Já está dizendo. Iônica. Mexe com íons. Bizu, bizu, bizu. Iônica. Ela é com um elemento não metal com um elemento metal. E daqui, professor, quem é não metal e metal? Família 2,
3, 1. Aqui tirando o boro. Metade da 4A, tirando carbono e o outro também. Metade da 4A é metálica. Então, os metais 1A, 2A, 3A sem o boro. Os não metais, que você vai usar mais, com frequência, não metal, 5A, 6A, 7A. Pronto. São essas três que você usa mais, a mais frequente. Ligação iônica. Ligação iônica. Certo? Estamos na ligação iônica. Professor, Oi. professor, é assim, tipo, pode ser que seja um bagulho meio, um negócio meio besta, assim, mas eu fiquei meio curioso. E eu esqueci também. Que é o hidrogênio. Ele é um metal? Ele é exceção. Ah, ok. Ele é exceção. Antigamente, bem antigamente, eu não vou dizer no meu tempo, né? Mas eu, quando eu estudava, as tabelas periódicas, ela vinha com hidrogênio no meio. Tá? O hidrogênio ele vinha no meio da tabela. No meio assim, em cima, não no meio, dentro não. Em cima, no meio. Porque ele é exceção. Certo? Mas como ele é o primeiro elemento, ele é da família 1A. É por isso que ele tem outra cor. Ele não tem a cor do elemento da família 1A, dos metais. Então ele não é um metal. Ok? Ele é exceção, ele é um ametal. Ele tem característica metal. Aí você diz, mas professor, o hidrogênio ele liga com um composto metálico formando uma liga metálica. Liga sim, faz sim. Porque ele é uma exceção. Certo? Ele é uma exceção. Então o hidrogênio, sendo uma exceção, ele simplesmente ele não é metálico, tá? Ele tem característica de um não metálico, beleza? Característica de um não metálico. Mas ele faz uma ligação iônica com um não metálico, porque ele também tem característica metálica, mas ele não é metal. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Então eu posso pegar aqui um elemento qualquer da família 1A, 2A, 3A para ligar com qualquer outro elemento qualquer 5A, 6A, 7A. Por que 5, 6, 7? Porque 5, 6, 7 todos os elementos são não metálicos. Eu posso pegar qualquer um que eles são não metálicos, tá bom? Então vamos lá. Se eu pegar o cálcio, Ca mais 2, família 2A, tá? Eu posso ligar com quem ali? Com quem eu quiser, só basta querer, tá? Só basta eu querer. Vamos ligar com o elemento da família 7A, flúor. Flúor é menos 1. Por que menos 1? Porque seguindo a regra do octeto, ele é da família 7, então ele tem 7 elétrons. Bora lá. Quando é da família 7, na minha distribuição eletrônica, vai terminar assim, ó, S2, P, alguma coisa aqui, P5. 2 mais 5, 7 elétrons. Ok? Então, é esse o bisuzinho que eu levo. Que eu faço. 7 elétrons. 7 menos 8, menos 1. Então, esse menos 1 aqui, ó, é menos 8. Para você saber se é menos ou mais, você sempre faz isso. Se for da família 6A, S2P4, 2 com 4, 6, menos 8, igual a menos 2. Olha, menos 2. Beleza? Se é menos é porque precisa. Uma característica principal na ligação iônica é porque sempre um elemento perde e o outro ganha. É aquela ligação desvantajosa, porque sempre um vai perder e o outro vai ganhar, certo? É aquela história, não existe o esperto nem o burro, só existe o esperto quando existe o burro. Então só existe uma ligação iônica quando um perde e outro ganha. Acabou-se. Se não perder
e o outro não ganhar, não é ligação iônica. Frisa isso bastante. Bom? Então, como é que eu vou fazer aqui? Bora lá, fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Ca, xzinho, porque eu tenho 2 elétrons. Para perder. Quem tem menos... aquela história, né, velho? Quem tem menos, perde, né? Sempre perde. Eu duvido quem tem mais perder. Quem tem mais vai ganhar. Vai ver algum rico perder dinheiro? Não perde, só ganha. Não é besta? Agora o pobre perde direto. É besta. Entendeu? Então assim, quem tem menos, perde. Quem tem mais, ganha. Que é para estabilizar. O flúor, ele tem 7. Vamos botar os pontinhos. Tá assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí. Na minha ligação iônica, ó. Vou ligar aqui, ó. Epa, liguei, show de bola. Perfeito, acabou-se. Sim, tá, entendi agora. Relaxa. Ó. 2, 4, 6, 8. O flúor tá ok. E o cálcio? Cálcio tá não, viu? Cálcio tá neutro não. Cálcio só vai estar neutro quando ele perdesse mais um aqui. Agora ele passou de mais 2 para mais 1. Aí o que que acontece? Você chama outro flúor. Vem cá, flúor. Outro flúor com mais 7 para ligar o meu cálcio. Eita danado. Agora ligou. Essa é minha fórmula de Lewis. Esta daqui, Ca2F, é minha fórmula molecular. Ok? Por que molecular? Porque é a fórmula que eu mostro a minha molécula. Epa, errei aqui. Não é Ca2 não, tá? É CaF2. Assim. Pronto. Essa é a minha fórmula. Por quê? Porque eu conto. Eu tenho um Ca aqui. Só um. E eu tenho 2 flúoros. Então, 2 aqui. Então, essa é uma ligação iônica, que é o fluoreto de cálcio. Certo? Beleza? 1 aqui, 2 aqui. Ligaçãozinha iônica. Por quê? Família 2A, família 7A. Um é metal, o outro é não metal. Com isso, eu tenho uma ligação iônica. Ligação iônica, eu perco, tu ganha. Tu ganha, eu perco. Metal com não metal, ligação iônica. Dúvidas em relação à ligação iônica? Dúvida em relação à ligação Não. iônica? Pode só repetir esse final, pode só repetir essa parte do flúor, do cálcio novo, só o final. Posso. Bora lá. Matheus, repetindo aqui, né? Só essa parte da ligação ou depois? Só essa parte aí que você mostrou, baixa a mão aí. Essa aqui, pronto, vamos lá. Eu tenho um elemento metálico da família 2A. Metálico da família 2A. Um elemento que ele tem 2 elétrons, certo? Se ele tem 2 elétrons, ele vai perder, porque é positivo. Positivo perde, negativo ganha. Sinal de positivo quer dizer que ele tem demais, ele vai perder, tá? Perdeu, acabou-se. Sinal de negativo é que ele está faltando. Se ele está faltando, ele vai ganhar. Ok? Então vamos lá. Ca2+, vai ligar com qualquer elemento. A gente escolheu o flúor, que é um elemento da família 7A, que é não metal. Tá aqui, ó. Não metal 7A. Olha aqui bonitinho. Tá? Quando eu explano ele aqui, ó, eu destrincho ele eletronicamente, ele vai ficar Ca 2 elétrons, porque ele vai perder esses 2 elétrons, para ficar neutro, fica um elemento neutro, certo? E o flúor, ele vem com os elétrons dele aqui, ó. Ele tem 7, família 7A tem 7. Cada par de elétrons forma, cada par
tem 2 elétrons. Já está dizendo, par, 2 elétrons. Tá? E cada parzinho é chamado de órbita. Então, cada orbital desse, cada camada dessa, cada orbital, possui 2 elétrons. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, que falta 1 para fazer o quarto orbital, que está só com 1 elétron. Resumindo, eu tenho 2, 4, 6, 7. No segundo flúor, 2, 4, 6, 7. Quando um flúor se aproxima do cálcio, o que é que acontece? Ele simplesmente vai ligar, ó, o flúor é mais eletronegativo do que o cálcio. Ele vai puxar, ó, chega neném, puxou esse elétron. Eles ligam. Ligou, beleza, tá ligado. Só que o flúor aqui está estável, o cálcio aqui não. O cálcio aqui ele precisa de outro flúor, certo? Precisando de outro flúor ou de outro elemento qualquer, não precisa ser só um flúor, tá? Ele vai, ó, ligar com esse elemento. Ligando com esse elemento, aí nós ficamos estáveis. Eu tenho um cálcio ligado a 2 flúor. Essa é a minha fórmula de Lewis, fórmula eletrônica. A minha fórmula molecular, que também cai em prova, que eu já vi nas provas antigas, eles determina a fórmula molecular. Aí você, ó, conta quantos cálcios tem aqui. Só tem 1. Você bota Ca1. Você tá 1 não, mas bota aqui. Quantos flúor? 2. F2. Pronto, acabou. Essa é minha fórmula molecular. Parou aqui, terminou aqui? Terminou. Por quê? Porque essa aqui foi uma ligação iônica de um elemento metal com um elemento não metal. O não metal ganhando e o metal perdendo. Então eu tenho ligação caracterizada, mostrada, demonstrada, iônica. Ok? Dúvidas? Calma, só ver se eu entendi. Por exemplo, Tá. no flúor, ele tá com 7, aí ele exatamente pega um do cálcio para se estabilizar com os 8. Isso. Ok, tá, beleza. Isso. Entendi. Aí, por que vem esse outro flúor? Porque o cálcio... Porque é o que falta pro cálcio para se estabilizar Isso. também. Aí eu pergunto, tem que ser exatamente o flúor? Não. Pode ser qualquer outro elemento que precisa estabilizar. Certo? Precisa estabilizar. Beleza? Se eu não estabilizar, Beleza. professor, a fórmula fica assim, ó. CaF mais. Por que mais, hein? Porque esse mais aqui é daqui, ó. Entendeu? Esse maisinho é daqui. Só que isso aqui é muito improvável. Porque se vem um flúor, o flúor não anda só. Se vem um flúor, ele vem e ataca logo o que quer, o que tem lá. Tá faltando, tá sobrando aí, é? Venha pra cá, venha, chegue. Puf, já pega. O flúor é mais eletronegativo, ele é o menor. Ele é um dos menores átomos. Então, é muito eletronegativo. Entendeu? Beleza? Professor, só me tirando dúvida. O senhor falou que o flúor é o mais ou um dos mais eletronegativos. Consequentemente, pelo fato dele ser um dos mais eletronegativos, ele vai ser um dos menores eletropositivos? Não, peraí. A força eletronegativa na tabela é da esquerda para a direita. Se olhar a tabela aqui de frente. Esquerda para a direita, tira os gás nobres. Tirou os gás nobres, a última família que você vai olhar é a família 7A. Aí, a força ela é da esquerda para a direita. Certo? De baixo para cima. Fazendo isso, o primeiro elemento mais forte eletronegativamente é o flúor. A força eletropositivamente, que é eletropositivo, é o contrário. O crescimento é da direita para a esquerda
de cima para baixo. Então é o último elemento da família 1A. Certo? O último. Ok, ok. Beleza? Que é o frâncio, que está lá embaixo. Porque a família 1A Linac roubou César na França. A frase, né? A frase. Linac roubou César na França. Lítio, potássio, cálcio, né? Lítio, cálcio, potássio. Linac roubou César na França. A França é o frâncio. Tá? É o último. Então ele é o mais eletropositivo. Lá na família 7A fui, claro, breve e atencioso. Fluor, cloro, bromo, fui, claro, breve, iodo e astato, que é AT. Entendeu? Professor, decora? Não. Decora a frasinha que você decora os elementos. Certo? Família 1A. Linac roubou César na França. Família 2A. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Certo? Família 6A. É as que a gente usa mais. 1A, 2A, 6A, 7A. 6A. Os 7 poloneses. E a família 7A. Fui claro, breve e atencioso. Beleza? Existem outras frases. Cada professor faz a sua. Cada um faz a sua. Pode usar palavrão que for. Eu não usei. Ah, foi bem simplinho. Entendeu? Então assim, cada um faz o seu. Existem outras frases? Existem outras frases para outras famílias? Existem. Mas faz só essas 4, que são as 4 mais importantes. Tá? São as 4 famílias que você usa mais. 1A, 2A, 6A, 7A. Na ligação iônica. Ligação covalente. Bora lá. Ligação covalente, eu já não vou ter mais metal. Não tenho mais metal. Ligação covalente, não tenho mais metal. Certo? A ligação covalente, ela existe em 2 tempos. Ligação covalente normal e a ligação covalente da ativa. Ou só ligação da ativa. Tá? Ligação covalente. É a ligação entre não metal com não metal. Ou ametal. Tem tabela periódica que classifica ainda alguns elementos como ametais. Certo? Então, não metal ou ametais. Beleza? Quais são? Somente a família. 5A, 6A, 7A. Professor, e a 4A? Alguns. Só alguns. O carbono é um deles. Beleza? Então, usa mais esses 3. E desses 3, usa mais esses 2. Beleza? Aí vem. Não existe a perca e o ganho. Não existe mais. Por quê? Porque a família 6A e a família não metal, elas precisam de elétrons. Se elas precisam de elétrons, não tem perca nem ganho. Acabou-se. Não tem perca e ganho. Eu preciso de elétrons. Se eu preciso, não vou perder, não vou ganhar. Eu vou compartilhar. A palavra é esta. Compartilhamento. É grande, mas é significativo. Compartilhamento de elétrons. Como assim, professor? Exemplo, né? Só pode mostrar com exemplo. Eu tenho o oxigênio. O oxigênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. 6 elétrons, mas eu preciso de 8. Então eu vou compartilhar com o enxofre.
enxofre, ele também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Então, para haver uma ligação covalente, eles não vão perder, não vão ganhar. Eles vão, ó, quebra esse orbital aqui e forma um aqui em cima. Quebra, já está quebrado, forma outro aqui. Então, eu tenho compartilhamento de elétrons. É aquele negócio, ó, tu precisa, eu também. A gente não vai perder, a gente só vai ganhar. É o pensamento do rico. Rico não pensa em perder. Rico só quer saber de ganhar. Não é verdade? Só ganha. Então, ou eu ganho, ou eu não ligo. Acabou-se. Eu não vou ganhar, beleza. Eu também não vou perder. Eu vou compartilhar. Certo? Vou compartilhar elétrons. Compartilhando elétrons, eu estabilizo, tu estabiliza, nós estabilizamos. Ainda é uma aula de gramática, português, né? Conjugação de verbo. Então, compartilhamento de elétrons. Eu compartilho com o outro elemento que ambos não são metais. Então, ó, é mais fácil essa ligação, porque eu só vou mexer praticamente com duas famílias. Ah, professor, mas caiu uma questão lá com carbono. Carbono é da família 4A. Está errado? Não. Você tem que saber, o carbono é não metal. Acabou-se. Ah, mas caiu o nitrogênio, que é a família do nitrogênio. Está errado? Tá? Não, meu queridinho. O nitrogênio é o primeiro elemento da família 5A. Ele também não é metal. Está errado? Não. Ok? Show de bola? Vamos fazer com o nitrogênio aqui? Vamos? Olha aqui, ó. Para vocês verem. Eu tenho nitrogênio. E o nitrogênio, ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. Só 5. O oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou ligar aqui, né, ó. Liguei. Aí disse, eita, eu liguei só também, ó. Faça isso não, pelo amor de Deus. Você estourou o oxigênio. Faça isso não. Você matou o coitado do oxigênio. Por quê? Porque agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Explodiu. Tchau. Acabou-se. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Isso aqui é um erro primário, viu? Faça isso não. Aí você, mas professor, o nitrogênio precisa de 3, né? Precisa, mas não é por causa disso que o oxigênio vai dar tudo só, não. Gente, ele tem culpa? Culpa é do nitrogênio, não é dele não. Tá? Aí, ó. Acabou isso aqui? Acabou? Não, acabou não. Acabou não. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente botar um elemento só aqui para ele estabilizar o nitrogênio. Geralmente é quem? O hidrogênio. Nitrogênio com hidrogênio. Nitrogênio com hidrogênio. Mas eu não quero, eu quero outro oxigênio. NO2, eu quero. Acabou-se. Eu digo, homem, não quero não. Mas eu quero, então bota. Bota outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó. Liguei. Beleza. Estabilizou, tá ok, né? Não, tá não. Você vai brincar aí até estabilizar os dois. Oxigênio agora tá precisando de 1, não é? E agora ele tem 7. 2, 4, 6, 7. Precisando de 1. Ah, tá certo. Eu vou botar outro nitrogênio. Pronto. Ah, tá bom. Estabilizei agora esse oxigênio. Pronto. Acabou, né? Não. Agora precisa o outro nitrogênio agora. Outro oxigênio. Né? Aqui tá ok. Que ele estabilizou aqui. Aí esse aqui pegou um desse e esse pegou um desse. Aí eu boto outro oxigênio. Ó.
para estabilizar o meu nitrogênio. E tchau. Agora eu corro para o abraço. Aqui, ó. Nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Esse aqui tá ok. Oxigênio. 2, 4, 6, 7, 8. Tá ok. Esse. 2, 4, 6. Eita, desculpa aí. Esqueci de botar no silencioso aqui. Perdão. 2, 4, 6, 8. Esse aqui também tá. Mas esse aqui não tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Agora sim. Como é que eu faço aqui, hein? Fórmula molecular N2O3. Acabou-se. Moléculazinha estável, certo? Moléculazinha estável, bem bonitinha, certo? E ela aqui tá bonitinha. Professor, eu conheço muito aqueles elementos NH3, né? Que é a minha mina NH3. Ei, professor, Oi. só me confirma uma coisa. Diga. 2 elétrons não podem ligar para um, né? Não, não. É 1 para 1. Ok. 1 para 1 só. Tá? Só 1 para 1. Beleza? Ó, NH3. Por quê? Porque o N, ele não precisa de 3, né? N. E cada hidrogênio tem um, então vai colocando um. Isso, perfeitamente. Assim, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Aí eu tenho um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Ó. Aí torna-se NH3, tá aqui. Entendeu? É porque tá meio distante, mas é esse aqui. Certo? É uma ligação covalente? É. Tá? NH3. Mas o hidrogênio? Hidrogênio é exceção, já falei. Beleza? Exceção, bonitinho. Show de bola? Beleza? Vamos pra frente. Aí, disso aí, a gente passa para a ligação covalente dativa, ou ligação coordenada dativa, ou só ligação dativa. Tá? Até então, eu falei de ligação, um ganha, um perde, um ganha, ligação iônica. Ligação covalente, compartilhamento. E agora ligação dativa. Dativa. A ligação dativa, existe um detalhe. É aquela ligação boazinha. Só existe a ligação dativa quando antes tem uma ligação covalente. Tá? Só existe uma dativa quando antes existe uma covalente. Por isso que diz ligação covalente dativa. Tá? Ligação covalente dativa. Como assim, professor? Bora lá. Agora sim o enxofre. Enxofre, oxigênio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligação covalente. Aqui, bonitinho. Oh, beleza. Estão estáveis? Sim ou não? Eles estão estáveis? Estão, né? Não, ficou, né? Oxigênio 8, está com 2, 4, 6, 8. Enxofre está com 2, 4, 6, 8. Estão estáveis. Só que aí, na ligação dativa, é aquela ligação que vem um pouco coitado. É a ligação que vem um bonitão lá e diz: por favor, me empreste um par de elétrons. Eu lhe suplico. Eu me humilho e lhe peço um par de elétrons. Como assim, professor? Simples. Existe uma estabilidade, então estável. Aí vem outro oxigênio. Sempre o oxigênio. Outro oxigênio. Esse outro oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está precisando de 2. Aí diz: enxofre. Enxofre. Me empresta aí, por gentileza, um par de elétrons para eu estabilizar também. Ah, o enxofre é muito ruim, mas às vezes é muito bom. Aí tá bom, danadinho.
Toma aí um par de elétrons. Assim. Aí ele vai simplesmente estabilizar esse outro oxigênio sem instabilizar. Entendeu? É aquele negócio. Vocês estão vendo, eu tenho 4 pincel, né? Tem um 5 que tá ali, mas tá com pouca tinta. Tá aqui. Preto, vermelho, azul e verde. Eu dou aula com vários pincéis. Chega o professor Alain, chega aqui, Rafael, deixa eu fazer uma conta aqui para tu. Passar para os meninos aqui a minha parte de ensinamento. Liga agora, professor. Aí ele diz, mas eu estou sem pincel. Me empresta aí um teu. Aí eu olho pro meu pincel, olho para ele, olho pro meu pincel, olho para ele. Eu digo, rapaz, aquele negócio. Eu te empresto, mas é meu, viu? É meu. Empresto, mas é meu. É meu, é meu. Toma. Aí ele vai dar aula dele com o meu pincel, né? Aí quando ele está ministrando a aula, professor, presta aqui para eu fazer aqui também. Fazer aquela aula show, né? 2 professores em uma sala só. Aí eu uso o mesmo pincel e a gente vai, né? Isso significa o quê? Eu estou emprestando o meu par de elétrons. Eu estou emprestando para que o outro elemento também estabilize. Então é um empréstimo de elétrons. Então eu estou emprestando. Ou seja, houve um compartilhamento e um empréstimo. Isso. Por que um compartilhamento? Porque eu tive antes que me estabilizar. Certo? Eu já estou estável. Eu estava falando, eu era o enxofre, tá? Sou estável já. Beleza? Eu compartilhei os meus pincéis. Chegou outra pessoa, eu vou emprestar o que eu já tenho. Primeiro existe um compartilhamento, porque é uma ligação covalente dativa. Covalente dativa. Dativa. Vale salientar o seguinte, professor, por que é que o senhor botou a setinha, hein? Porque a ligação covalente, ela é mostrada pela setinha. Se você vê em uma questão isso aqui, ó. Essa setinha não é só mostrando alguma coisa não. Isso aqui é a ligação dativa. Opa. Dativa. Ouviu? Essa setinha. E ainda diz mais. A setinha saindo do enxofre indo para o oxigênio assim, quer dizer que quem está emprestando é o enxofre. Quem está recebendo é o oxigênio. Então, ligação dativa, enxofre, oxigênio. E essa aqui tá, já foi, já está estável. Ligação dativa, enxofre, oxigênio. Entenderam? Sim ou não? Vocês entenderam? Pronto. Carlos Eduardo disse que sim. Sim. Entendeu, né? Beleza, beleza. Por final, a gente fala, é a última ligação que eu falo. É o último tipo de ligação, que é a mais simples, porque o que você tem que saber realmente é dessas 3 que acabaram de sair. Por quê, professor? Porque a outra, que ela que mexe com a família B, tá? Família B, essa ligação é a ligação metálica. Ligação metálica. A ligação metálica já está dizendo, é a ligação entre metais, certo? Quais metais? Família 1A, família 2A, com família B. Acabou-se. Só existe esse tipo de ligação? Não. Pode ser com a família 3A também, com alumínio, que é um metal, certo? Então,
Mas o que a gente conhece mais é a família 1A, 2A e a família B de bola. Juntou, certo? Junto. Característica principal da família metálica é o mar de elétrons. Falou em mar de elétrons, estou falando em família metálica. Por quê? Porque eita, alguém está fazendo pipoca e queimou. Queimou bonito. Porque é o seguinte, muito bem, assista minha aula aí comendo pipoca, viu? Show de bola, gostei. Então vamos lá. Por que o mar de elétrons? Porque a família A, as famílias metálicas, elas possuem muitos elétrons, são os metais. Por isso que existe condutibilidade elétrica, são os metais. Eles são autocondutores de eletricidades. Então, quando eu falo ligação metal-metal, eu falo em um mar de elétrons. Quando você ouve mar de elétrons, isso significa o quê? Que você tem uma imensidão de elétrons. Tá? Só que as ligações metálicas mais conhecidas são aquelas que fazem liga metálica. Toda ligação metálica, ela faz uma liga metálica. Estou entendendo não, professor? Bora lá. Aliança, anel, pulseira, cordão, brinco, relógio. Você diz, não, é ouro. É não, papai. Ele possui ouro. Se ele fosse só de ouro, era uma coisa, mas ele possui ouro. Então ele tem uma liga metálica junto com o ouro. É aquela liga que faz com que tome forma. Certo? Tome forma. O aço também, uma liga metálica, porque não tem só ferro, certo? Então tem várias ligas metálicas que a gente usa, certo? Que são ligações metálicas. Só isso. Então, a ligação metálica ela é a mais simples. Eu nunca, não vou dizer nunca não, mas há muito tempo, acho que em 2006 ou foi 2008, caiu uma questão sobre mar de elétrons. Somente. Certo? Caiu uma questãozinha sobre mar de elétrons. No Enem, estou falando do Enem, tá? Eu não vi mais, posso estar enganado, mas também passei um tempo sem corrigir prova do Enem, né? Mas eu não vi mais questões de ligações metálicas. Por quê? Porque as ligações metálicas está dizendo lá, ele já diz no enunciado. Ligações metálicas, eu tenho uma liga, não diz ligação metálica, tem uma liga que possui tal. Aí ele vai dizer, possui tal elemento. Aí nessas alternativas ele vai botar um elemento não metálico. O único elemento não metálico que possa ser que tenha é o carbono, beleza. O resto, tem não, filho. Tem não. É por isso que o ferro, a liga metálica mais combatente, que aceita, que não recebe oxigênio maior, é o aço, né? O aço. O inox também, certo? O inox. Por quê? Porque eles não deixam o oxigênio entrar. Se o oxigênio não entra naquele material, ele não oxida. Se ele não oxida, ele não enferruja. Tá? Porque o ferrugem é nada mais nada menos do que a oxidação do ferro. Só isso. Então o ferro com cromo, com cobalto, com outros elementos que eu não me lembro agora, eles fazem o inox. Ou o aço cirúrgico. Acabou-se, papai. O aço cirúrgico. Altamente condutor, viu? Você pensa em botar na tomada, já leva um choque. Cuidado. Certo? O inox também, por si só, ele já é um condutor de eletricidade. Beleza? Show de bola. Alguma pergunta? Não, professor. Não. Tirou as dúvidas em relação a ligações? Sim ou não? Sim. Tirou, tá tranquilo, vai chegar na prova, vai dizer, besteira. Se Deus quiser. Amém.
Eu só quero, ó, todos os meus alunos, todos, eu só quero de 95 para cima, viu? 95 para cima Vale, é ouro. ué, quantos pontos? 95 para cima é ouro, viu? 95 E são pra quantos cima. pontos? São quantos pontos? São 100 pontos. Aí, Ah, tá. é de 90, é porque, se eu não me engano, é 90, ou é de 80 e alguma coisa. Depois eu boto o rankzinho aí, eu acho que o professor Alan bota aí o ranking para vocês, para ver as medalhas, tá? Mas agora, vamos lá falar sobre leis ponderais, tá? Bora lá. A gente já falou um bocado. Volto a dizer, nessa aula de hoje não vou falar de princípio de haste e base, porque foi a aula passada, tá? Ok? E a gente deu uma explanada em todos os assuntos que caem. E agora a gente vai ver só o último assunto que a gente não falou ainda, leis ponderais. Beleza? Aguarda aí que eu vou compartilhar a tela, para ficar bem detalhado. Só um minuto.